Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Eu sou Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica de Lucas Felipe, a direção geral do programa do jornalista e professor Hildo Silva. O programa está dando uma continuidade, para que neste momento de eleição nós possamos, poder fazer as boas escolhas. E a gente só faz as boas escolhas quando a gente conhece as propostas, conhece a bandeira, conhece o presente e o passado também dos candidatos. Por isso, essa oportunidade para você, amigo telespectadores. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Ana Paula Lima, eleita para a Câmara dos Deputados em 2022, após 4 mandatos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ela é enfermeira de formação e tem atuação destacada em saúde pública, direito das mulheres e políticas sociais. A deputada Ana Paula Lima, ela é uma deputada que todo semestre, praticamente, ela vem para Tubarão e região da Amurel. Há exceções nesse meio político. Deputada, muito bom dia, que prazer. Eu tenho uma honra muito grande de poder conversar com a senhora. Mesmo, que bom. Bom dia, Dura. Bom dia a todos os teus telespectadores. Feliz de estar aqui neste momento, interagindo com vocês, neste programa tão importante, que é um programa que vai me espremer. Não é verdade, deputada, é a impressão que dá por causa do cenário, Mas o cenário também eu não formei cenário, é de Marília Gabriela, daquela turmatura há 20, 30 anos atrás, Que coisa boa, que coisa boa. Eu sempre digo, copiar não é feio. Não. E olha, é dizer... não dizer, é dizer que não é que é seu, e na verdade não é uma inspiração. Mas a gente tem que se esperar sempre em coisas boas, não é? Então é Tá importante certo. estar aqui contigo, nesse teu sorriso maravilhoso, na importância que você tem aqui para o jornalismo, de destacar através dos teus programas temas importantes que dizem respeito à cidade e respeito às pessoas. Deputada, eu vou tocar nesse assunto, mas é um assunto... Eu precisava ouvir uma voz forte do PT em relação à perda que nós tivemos na cidade de Tubarão, que o PT teve também, mas nós como cidadãos, nós como população, nós sentimos muito, foi a falta, semana passada, do querido amigo Olavo Falquete, que foi o sentimento que além da perda, da tristeza, como um sentimento de dever cumprido, de um legado deixado? Quando o querido companheiro Olavo foi para o hospital, eu liguei para o nosso vereador Matheus Madeira sobre a situação dele, já fiquei muito preocupada, até porque o Olavo sempre em contato com a gente, sempre conversando, sempre dando boas risadas e sempre uma brincadeira. Fiquei muito surpresa, Primeiramente ele estava bem e me surpreendi com o falecimento dele. Estive presente na cerimônia de despedida, e lá na cerimônia de despedida, toda a trajetória do Olavo, dos contatos que teve com os amigos, com seus familiares, não teve uma pessoa que não chorou, mas principalmente boas risadas, Porque o Olavo era isso, ele arrancava da gente sempre uma piadinha, uma brincadeira. E quando eu fui homenageada aqui em Tubarão, ele também estava presente. Sim. E ele me presenteou. Muito engraçado como ele fazia esses gestos, me presenteou com um copo do Leão do Sul. Eu disse, Olavo, o que é Leão do Sul? É o meu querido time Ana Paula que vai ser campeão. E foi campeão. E justamente tanto ele quanto o time, eles se confundem, no gosto, no sentimento. Mas a senhora acabou de falar, eu presenciei também, a senhora, amigo telespectador, minha audiência, a deputada Ana Paula, deputada federal, ela pode se considerar agora uma cidadã tubaronense, de fato de direito, Comenda dada, oferecida pelo vereador Matheus Madeira, que faz um belo trabalho na cidade de Tubarão, e foi muito importante para a senhora esse título, Porque a senhora sempre está trazendo alguns recursos para cá. Eu fico muito feliz, fiquei feliz com essa homenagem, com certeza. Aumentou a minha responsabilidade com a cidade, de trazer aqui as boas coisas, os bons investimentos do governo do presidente Lula para a cidade de Tubarão, mas principalmente fazer o debate com a comunidade, através também
do nosso vereador Matheus Madeiras, também da nossa querida amiga, que foi nossa candidata a prefeita e agora é candidata a deputada estadual, a Maristela, uma mulher de coragem, uma mulher firme, que faz inclusive um debate muito importante na área da segurança pública. Mas estar aqui em Tubarão sempre, quando sou chamada, e também trazer as boas novas do governo federal, é porque aqui também nós temos uma representatividade política de pessoas que fazem esse debate muito afinado com a sociedade e com a comunidade. O Olavo já nos ensinou isso, que a política ela tem que ser mais leve, mais respeitosa, mais afetuosa. Eu sempre digo que ele não tinha inimigos. Claro que temos adversários políticos, mas o Olavo, na sua administração, fez também um modo diferente de governar. Pela sua seriedade, foi um prefeito muito sério, foi um prefeito comprometido. Todo mundo que trabalhou na prefeitura junto com ele falava que ele era diferente, pela forma carinhosa que ele tratava todas as pessoas, desde a pessoa que limpava até o secretário de alguma pasta. Então, a gente também, através do Matheus e da Maristela, é esse jeito diferenciado de respeitar os divergentes, os diferentes, mas sempre com a responsabilidade de trazer ações positivas para a cidade de Tubarão. Estar aqui também é um compromisso com a gente, né, de investimentos, mas também de legislações importantes que precisamos debater. Na defesa da saúde pública, do Sistema Único de Saúde. Fiquei triste porque o Hospital Conceição, que a gente sempre ajudou aqui, que era, né, administrado pelas irmãs, agora mudou a sua administração, mas é investimentos que a gente tem feito sistematicamente. A defesa das mulheres, eu fico aqui muito entristecida que o Centro de Referência de Atendimento da Mulher ainda não está funcionando devidamente, depois de todos os recursos que foram alocados. Investimentos também de unidades básicas de saúde, que é através do programa de aceleração do crescimento que foi feito investimentos aqui. Então, quando a gente ouve mais, a gente erra menos. Por isso que estou sempre aqui conversando com vocês. Ô, deputado, o programa é Linha de Fogo. Eu não poderia deixar de perguntar para a senhora sobre qual foi o maior erro do PT nos últimos anos. O PT já fez uma autocrítica, até porque a senhora é uma das grandes lideranças do partido no Congresso Nacional, na Câmara Federal. O PT faz, de vez em quando, uma autocrítica, deputada? É importante isso? Eu acho que a gente passou por um momento muito difícil, onde houve uma criminalização da política. Isso eu digo porque foi em nível nacional e isso também refletiu nos municípios e nos estados. Mas todo mundo erra, né? Acho que a maior defesa que nós fizemos é da democracia. Nós sabemos ganhar, mas sabemos perder também. Foi o que aconteceu aqui em Tubarão, e esse movimento político ele está se reconstruindo. Então, a autocrítica que a gente sempre faz é que a gente trabalha muito, não faz muita propaganda das nossas ações. Este é o problema maior, né? Então, a gente está sempre em contato com a comunidade, fazendo sim as obras necessárias, mas a gente faz muito mais obras do que a propaganda. E tu sabe que a propaganda também é a alma do negócio. Mas o PT, eles também, de um momento para cá, ele também mudou a forma de interagir com a comunidade. A senhora acredita que Santa Catarina, de uma forma geral, ainda possui resistência histórica ao PT, deputada? É que a gente sempre fala isso, a gente sempre escreve isso, e parece que muitas vezes nas eleições se confirmam, né? Como é que a senhora percebe isso? Mas veja bem, Dura, você fala de fazer autocrítica do PT, mas o PT nunca mudou o nome da sua sigla partidária. Nós somos um partido de 46 anos. Se observar todos os outros partidos, todos eles mudaram os seus nomes. O PT sempre se constituiu desta forma. Então, ele nunca mudou a sua essência, que é trabalhar para a maioria da população, de trabalhadores e de trabalhadoras, fazendo todas as ações importantes de debate com a nossa comunidade. Agora, nós passamos um processo, desde a primeira eleição do presidente Lula, em 2002, durante todo esse período, houve críticas e as pessoas se aglutinaram para
criticar, né, um governo exitoso que, inclusive, mudou muito a vida de muitas pessoas. Se a gente for fazendo uma retrospectiva, o que era o Brasil antes do governo do presidente Lula e o que é agora, nós mudamos bastante, né? E não foi só em ações para os municípios, de obras estruturantes, foram as obras humanas que aconteceram. Aí essa criminalização do nosso partido, que todo processo eleitoral tem, acontece e a gente faz as defesas, faz os reconhecimentos aonde erramos, evoluímos sim, mas ele está presente, todo mundo conhece o partido, conhece as pessoas que estão no partido. Veja bem, o estado de Santa Catarina tinha 30 prefeitos que foram presos, nenhum do PT. Então, estas ações que nós fizemos é para fazer sempre a boa política, a política do afeto, a política do respeito e sempre defender aquilo que mais nos norteia a vida, que é a democracia. Agora, essa mudança, essa visão de mudança na política, o presidente Lula, ele já teve essa visão em 2002, porque depois eu quero chegar em Santa Catarina, com Gelson Merizio. Aí todo mundo, mas trouxe Gelson Merizio, nós vamos falar sobre isso nos próximos blocos. Mas eu quero pegar uma palhinha aí, eu pegar uma deixa da senhora, que o presidente, em 2012, ele trouxe José Alencar. E agora, na eleição de 2022, ele trouxe Geraldo Alckmin, que foi um dos grandes opositores do PT em São Paulo. Essa mudança, essa característica do presidente Lula, realmente para passar isso para todos os estados da federação? É bom isso, deputado? É bom até porque a gente está lidando com as pessoas e precisa fazer o respeito. A vinda de José Alencar, né, na primeira eleição do presidente Lula, causou inclusive estranheza em alguns militantes do Partido dos Trabalhadores. Né? Mas foi um governo tão exitoso e tão respeitoso das duas partes, tanto do presidente Lula quanto do seu vice José de Alencar. Tanto é que ganhou inclusive a reeleição. Dessa forma diferente de governar. Agora o presidente Lula é um bom articulador político. Ele consegue conversar com as pessoas, respeitando as pessoas e aglutinando. Da mesma forma, agora trazer Geraldo Alckmin para ser vice e vai ser, na reeleição, também o nosso candidato a vice-presidente, que percebemos que o Brasil estava vivendo um momento de muito conflito, de muito ódio, de muito desrespeito, inclusive na política, e trouxe Geraldo Alckmin para se somar na defesa daquilo que defendemos, que é a soberania nacional e a nossa democracia. E é um governo que tem dado certo, muito tanto da parte do presidente Lula quanto de Geraldo Alckmin. E os nossos adversários políticos sempre foram o PSDB. Mas na política temos que ter adversários, não inimigos. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco, conversando hoje, né, com a deputada federal Ana Paula Limas, do Partido dos Trabalhadores, está passando por Tubarão, que é cidadã tubaronense, né? Enfim, a gente volta para o nosso segundo bloco aqui no Linha de Fogo, fazendo esse bate-papo com a deputada. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui desta quarta-feira, conversando com a deputada federal Ana Paula Lima. Ana Paula, que, repito, e é bom repetir sempre, cidadã tubaronense, né? Título recebido aqui pela nossa Câmara de Vereadores. Deputada, quando eu ouço e quando escrevo sobre a senhora, sempre me recordo, eu ainda não fiz uma terapia sobre isso, eu me recordo de 2018, né? 2018 teve uma eleição, né? Uma virada de chave em alguns cargos na política brasileira, mas a senhora que estava fazendo uma eleição muito tranquila, muito boa, e de repente a senhora perde a eleição por um voto. O questionamento que eu faço, o que mudou de 2018, 2022 a senhora se elegeu para federal e agora a senhora vai para a reeleição de 2026. Essa mudança de chave, como é que a senhora trabalhou aquele 2018 de lá para cá?
a senhora vai para a reeleição hoje, é claro. Veja bem, eu acho que a gente é um ser político, já fiz um movimento estudantil, um movimento sindical, e sempre muito... E tem um companheiro que gosta muito da política, que é Décio Lima, e a gente... Candidato ao Senado, né? Candidato ao Senado em Santa Catarina, mas a gente se combina porque a gente tem projeto, tem causa. Não é só mandatos, é a discussão política que se faz muito importante. Então, em 2018, e parece que foi aqui em Tubarão esse um voto, viu, Dura? É mesmo? Foi um voto aqui. É brincadeira, né? Mas aonde eu vou, eu falo, né? Que é na cidade, nessa cidade, é em Armazém que eu perdi, é em qualquer outra cidade dos 295 municípios do estado de Santa Catarina. A gente tinha um projeto para Santa Catarina e um projeto para o Brasil. A eleição de 2018, que foi uma eleição muito violenta, de muitas ameaças, de muitas agressões, como a gente nunca tinha visto antes no nosso estado. Tanto a de 18 quanto a de 22. Mas a eleição de 18 a gente percorreu o estado e falamos da importância de um mandato federal, da importância de fazer a defesa do povo catarinense naquele espaço de decisão do poder, que era a Câmara dos Deputados. Mas a gente perdeu por um voto na legenda. Eu sou o único caso no Brasil de uma deputada federal que perdeu uma eleição por perda de um voto na legenda do partido. Então, qualquer outro candidato da nossa coligação, se fizesse um voto a mais, eu estaria presente. Mas isso não me desanimou, fortaleceu, inclusive, para fazer uma defesa um pouco maior da política. E a gente, então, em 2026, 2022, a gente fez uma votação esplêndida. Eu fui a 4ª deputada federal mais votada do estado de Santa Catarina e me trouxe aí grandes desafios de primeiro mandato, ser vice-líder do governo do presidente Lula. Isso aí amadureceu muito, porque antes, quando deputado estadual, a gente fazia uma defesa do estado. Agora a gente está fazendo uma defesa do Brasil e, particularmente, do estado de Santa Catarina. Então, é muito importante estar naquele espaço de decisão do poder, principalmente a representação feminina, que ainda é muito pequena, e a representação do povo catarinense. Dos 16 parlamentares de Santa Catarina, os únicos que votam, só tem 2 que votam em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras de temas importantes, que posso citar alguns aqui, da reforma tributária, da igualdade salarial entre homens e mulheres. Infelizmente, o estado de Santa Catarina só teve 2 parlamentares que votaram a favor, do fim da escala 6x1 para a escala 5x2, né? Tivemos aí apenas 4 que votaram a favor. Então, a gente percebe isso neste amadurecimento, né, que a gente teve de 2018 para cá, é que a gente também ouviu muita população. E esses anseios da nossa população... E 2026, eu quero chegar hoje. 2026 é uma nova etapa, a gente vai estar na reeleição, mas agora com domínio, né, das ações e das responsabilidades que a gente tem na Câmara Federal. Porque a Câmara Federal, ela é maior, às vezes, do que muito município do estado de Santa Catarina. Então, são temas variados. Temos que entender de tudo, participar de tudo e estar atento a todos os projetos de lei que estão no plenário para votação. Eu faço parte de uma comissão muito importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Saúde, que sou titular, da Comissão da Assistência, Meio Ambiente. Então, é uma loucura estar lá diante de temas tão difusos e que há uma procura muito grande. A Câmara vive hoje, eu falo isso porque eu acompanho de terça a quarta-feira, eu acompanho. Né? TV Assembleia, TV Câmara, TV Senado, eu sou fã. Tem tempo, deputada, então eu posso dizer... Né, és um homem bem informado. O meu trabalho é... Agora, a Câmara vive um momento muito de se pensar a política no Brasil na forma de polarização ideológica. Como a senhora está atuando neste ambiente, a gente percebe de que as coisas boas acontecem no Brasil, alguém vem depreciar essa coisa boa. Isso faz parte do jogo político, oposição e situação. Mas como é conviver com uma coisa, sabendo que é certo, sabendo que está votando certo, e a senhora olha no outro lado da trincheira e diz assim, não, está tudo errado isso aí. Isso aí é uma polarização, muitas vezes boba, ideológica, de que não quer o bem do Brasil.
Como é conviver com uma oposição muito ferrenha que tem lá dentro? E o PT já fez muito isso no passado, certo? Esse tipo de oposição evoluiu no sentido de dialogar. Mas a gente percebe essa bipolarização. Como é que é conviver com isso na Câmara Federal? Não, mas como você falou, sempre teve essas divergências, essa polarização, esse debate, mas nunca de uma forma tão agressiva como está agora, sem inclusive argumentos que a gente possa debater. Não há debate de ideias, há ameaças, porque você que acompanha tanto o Senado quanto a Câmara, né, tem algumas personalidades ali que não têm nem convívio de fazer a discussão política, porque o que eles querem mais é like na rede social, é falar mal das pessoas, é desrespeitos com algumas pessoas que ganharam a eleição, inclusive, ao desrespeito com o presidente Lula, de uma forma muito chula esses debates. Então não tem esse convívio. Eu falo que aqui em Santa Catarina tem alguns parlamentares que é impossível conviver e conversar, primeiro que eles não querem debater e nem debater assuntos importantes para o povo catarinense. Há um excesso de radicalização, deputada, nessa sua fala, em relação a certos deputados, que não vamos citar nomes? Não, eu não falo porque se eu não puder falar bem, eu também não vou falar mal. Então a gente evita esse conflito, porque é impossível esse debate. Não tem um resultado positivo desse embate. Eu não quero que a minha saúde mental seja abalada também. Então eu vou debater para quem tem pelo menos um nível de inteligência um pouco melhor. E na oposição, a senhora encontra esse nível de inteligência? Encontramos, sim. Encontramos, que já me rendi, inclusive, com argumentos feitos pela oposição, para mudar, inclusive, alguns votos interessantes para bem conviver ali, principalmente nas comissões onde há os maiores debates. Então, eu já mudei, inclusive, meu pensamento pela necessidade de fazer essa troca de argumentos e a necessidade de aprovar projetos. Então, o que eu digo para você, que a polarização vai acontecer, é importante que há divergência, é importante que há o elogio e a crítica, porque assim a gente constrói o que há de melhor, e principalmente na aprovação de projetos na Câmara Federal. Agora, dá para perceber que em 2002 é histórico para o PT em Santa Catarina. Em 2002, o presidente Lula teve uma excelente votação aqui. Inclusive, tem uma história do Senado Federal. Vocês que gostam muito de pesquisas, procurem a eleição de Santa Catarina, Senado 2002. Vocês irão se surpreender. Espero que a história se repita também. E dizer o seguinte, tem que dizer isso na televisão mesmo, tem que dizer, porque... Fica a dica, né? Fica a dica, né? Muito... Santa Catarina é dito como, principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, que ele se considera... Alguém considera o estado de Santa Catarina um estado conservador. De 2018 para cá, praticamente, porque antes nós vimos Michel Temer, nós vimos todo o que aconteceu com Dilma Rousseff, isso serve para a história, serve para tese, futuramente do curso de Direito, com certeza. Mas vamos falar de 2018 para cá. Santa Catarina é, de fato, um estado conservador ou a senhora meio que discorda da minha colocação? Nunca se falou tanto em esquerda e direita, né? De 18 para cá. Nós sempre convivemos com os diferentes, com divergentes. Agora tem a extrema também, deputada. A extrema também, também. Então, assim, eu não acho que Santa Catarina seja conservadora. Eu acho que é uma... Você mesmo falou, em 2002, o estado de Santa Catarina que teve o maior percentual de votação para o presidente. Aqui e Acre. Isso mesmo. Foi isso, eu lembro dessa história. Mais do que, inclusive, muito estado do Nordeste, onde é uma votação significativa para o presidente Lula. Mas eu acho que não, acho que Santa Catarina passou por um processo, como o Brasil, de muitas mentiras, de muitas inverdades, inclusive nas redes sociais, de muitas lideranças políticas, religiosas, que tiveram esse contato com o povo, e de muitas fake news. Eu acho que Santa Catarina é um estado evoluído, é um estado de gente trabalhadora, é um estado que gosta de discutir a política, que passou por esse processo que este ano está mudando. Né? Eu não acredito que nós aqui, catarinenses, íamos conviver
com aquele, como convivemos em 18 e 22, de brigas, de fechamento de estradas, de ir para Brasília fazer aquele quebra-quebra lá no Planalto, né, da Câmara, do Senado, do STF, do Palácio do Planalto. Então, eu não acredito que o nosso povo seja desordeiro ou mesmo conservador. Eu acredito que a gente passou num processo político e que agora, este ano, Muitas já está vezes é mudando. culpa do próprio PT, né, na verdade. Essa autocrítica que eu falei no primeiro bloco. Porque não podemos considerar um Estado que em 2002 Lula faz a maior votação aqui no Estado, que coloca a senadora que estava em quarto colocado, que Luiz Henrique da Silveira se curvou diante do presidente Lula e ganhou a eleição em 2002, com o apoio do PT, que também Espiridião Amin, e lá atrás também se manifestou. Que, enfim, Dilma, Jorginho, vamos conversar sobre isso. Como é que eu posso conceituar um Estado conservador? É isso que eu queria chegar. A senhora tem razão nesse ponto. Mas a senhora está falando por causa desses momentos de 2026, 2018 para cá, porque o antes não era assim. Não era. O respeito sempre existiu. Sempre existiu, mesmo a democracia requer respeito. Isso aí. Mesmo que a gente não concorde. Mas a gente tem que respeitar o ser humano. E o que não aconteceu de 16 para cá, até 22, foi isso, essa forma agressiva. Dura, tem famílias que não se falam. Tem amigos que não se falam. Tem vizinhos que brigaram por causa da questão política. Então, este retrocesso que tivemos, né, em desumanizar a humanidade, é que agora a nossa tarefa é pacificar o nosso país, o nosso Estado, e que as eleições que vão acontecer em outubro tenham o respeito necessário para as pessoas, entende? Para todo mundo, porque a gente não quer viver isso, e que a democracia exige isso, respeito. Quem ganhar as eleições precisa governar tranquilamente. Você imagina, Décio Lima foi para o segundo turno em 2022, não ganhou as eleições do atual governador. Imagina se a gente fosse quebrar a Assembleia Legislativa, se fosse quebrar o Tribunal de Contas, se fosse quebrar a Casa do Governador. Então, respeito caso, é bom, né? Eu estou evitando entrar em detalhes que vai gerar polêmica entre o pró e o contra. Eu sou um jornalista que eu gosto de ouvir as pessoas, dar espaço às pessoas. Se eu for entrar na questão do 8 de janeiro, eu vou entrar também. Lá atrás, houve também, no início da formação do PT, eu lembro muito bem disso, né? Então, eu gosto muito de trabalhar o presente e o futuro, mas com olho no passado, sempre para mim poder progredir com mais firmeza. Mas nós estamos vivendo um outro momento. Esse é um outro momento, a pergunta é essa mesmo. É porque você perguntou, né? Isso, claro. Evoluímos? Claro, nós fizemos as nossas autocríticas, nós precisamos respeitar agora todo mundo. Sim, o PT sempre evoluiu. Eu estou no PT há 40 anos, mas eu nunca quebrei nada. Deputada, nunca foi lá. Deputada, essa intromissão na soberania do país me deixa triste. Uhum. As pessoas podem levar isso para um lado partidário, político. Eu não que seja partidária, coisa parecida. Eu gosto da política, mas tem que pensar antes de falar qualquer coisa. Essa intromissão, de se meter internamente no país, na economia, esse tarifaço, se tem alguém que está aplaudindo, isso reflete na sua mesa, está refletindo na sua mesa, está refletindo na educação dos seus filhos, reflete na saúde do dia a dia. Uhum. Como é que a senhora vê, sem pensar partidariamente, mas politicamente, nessa questão da intromissão no país? Quando que isso aconteceu no Brasil? Eu não lembro disso. Só agora isso está acontecendo no Brasil. Inclusive de congressistas que foram para os Estados Unidos fazer essa ação com o presidente Trump. Ele não atacou só o Brasil, ele foi na Venezuela e prendeu o presidente da Venezuela. Ele está lá na Ásia atacando os outros países. Ele está fazendo ações em vários países, inclusive aqui da América Latina. Mas aqui no Brasil, dá um tarifaço, o maior tarifaço, inclusive de empresas catarinenses. Muitas empresas catarinenses vão sofrer com esse tarifaço. Mas quando a gente vê um Eduardo Bolsonaro, deputado federal,
que ano passado trabalhou apenas 13 dias, ganhando da Câmara Federal, está presente lá nos Estados Unidos, fazendo esse jogo político para, inclusive, prejudicar o povo brasileiro. E, recentemente, o senador Flávio Bolsonaro também esteve nos Estados Unidos, insuflando isso. Agora, o presidente Lula tem feito uma articulação muito positiva. O Brasil não vai baixar a cabeça para os americanos. Novos comércios internacionais estão sendo abertos, agora com a China, né, com a Coreia, recentemente, abrindo para a gente não ficar refém apenas de exportar os nossos produtos apenas para um país. Eu acho que essa fase vai passar e nós vamos vencer mais essa. Assim a gente termina o nosso segundo bloco no Linha de Fogo, apertando um pouquinho aqui, falando um pouquinho lá, a gente vai seguindo a nossa conversa no dia de hoje, nesta quarta-feira. Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui nesta quarta-feira, hoje recebendo a deputada federal Ana Paula Lima de Lima. É Lima, né? Lima. É a deputada que é cidadã tubaronense, né? Fazendo uma visita aqui para os amigos, como diz ela, os companheiros do PT aqui na nossa Amorel. A deputada Ana Paula que realmente tem contribuído muito, muito com emendas aqui na nossa região. A pergunta é, nós temos uma prefeitura de um prefeito bolsonarista, certo? Que já foi deputado estadual, Estênio Sorato. E volta e meia nós estamos publicando a sua presença na cidade de Tubarão, dando emendas, preocupando-se muito com as questões da cidade, principalmente da área da saúde. Como é que é esse diálogo, essa conversa, nós que falamos até agora no oposto, enfim? Veja bem, Dura, o meu gabinete não fecha as portas para ninguém, porque respeitar a democracia é respeitar quem se elegeu, mesmo que seja um prefeito que não é do nosso partido, como a maioria dos municípios não temos prefeituras do PT, mas a gente entendeu, e isso também é fala do presidente Lula, que as pessoas moram nas cidades e ações e as políticas públicas têm que ser para benefício das pessoas. Mas no nosso gabinete lá em Brasília, vários prefeitos já estiveram, trouxeram inclusive as demandas do município, não foi diferente Tubarão, e a gente sempre atendeu. Inclusive porque o nosso vereador também faz essa ligação entre o executivo e o legislativo e o governo federal em nível de Brasil. Então, trazer aqui investimentos para Tubarão, recentemente aplicamos aqui recursos a pedido do vereador Matheus para fazer uma rua coberta para o turismo, recursos para a área da saúde, unidades básicas de saúde, um ônibus escolar, recursos para o Hospital Conceição, recurso para carros aqui da assistência social, para terminar, inclusive, as obras das creches, 2 creches aqui do município, que foram obras que ficaram paradas durante muito tempo. Então, todas essas ações que envolvem o município de Tubarão e que requer uma intervenção do governo federal, a gente tem feito isso de uma forma respeitosa. Foi ele que ganhou a eleição, prefeito, a gente tem que reconhecer e trazer os investimentos para a cidade de Tubarão. Isso aí, para mim, está muito claro. Agora, eu tenho colegas parlamentares que não atendem, né? Que não atendem, por exemplo, prefeitos do PT. Eu acho isso de uma indelicadeza, um desrespeito, não só ao prefeito, desrespeito à cidade. Porque na cidade tem gente que vota para o PT, para o PL, para o MDB, para o PP, para qualquer outra sigla partidária. Tem gente que é botafoguense, que nem eu, você é Botafogo, né? Não, sou Ercílio Luiz. Agora eu sou Leão do Sul. Agora sou Leão do Sul. Sou Leão do Sul. Ganhei um copo lindo do Olávio também. Mas isso é boa convivência, sabe? Agora, eu acho que a boa política é essa, sabe? A boa política é tentar, não os extremos, mas o meio da política, poder dialogar,
poder conversar. A senhora faz um gesto, e eu faço questão muitas vezes de publicar isso. Eu publico, deputada Ana Paula, do Partido dos Trabalhadores, esteve em Tubarão, deixou uma emenda tal, assim, para o hospital, ou para a Prefeitura de Tubarão, ou para uma rua, ou para aqui está sendo construído uma UBS, se eu não me engano. Um OBS. Um OBS muito forte, muito grande do governo federal. Né? E aí, no começo, as pessoas evitam de dizer o nome, que é do governo federal e tal. Na verdade, não é isso. Não é isso. Eu acho que tem que insistir no bom diálogo. Eu quero entrar num assunto que vai pipocar legal. Por quê? O PT agora, pela primeira, é a terceira vez, eu acho, na história, que ele não coloca o número 13 na telinha da urna eletrônica. E dessa vez, 2026, ele não vai colocar o 13 porque ele trouxe Gelson Merizio para o campo democrático. Vários partidos fazem parte do campo democrático, PT, PSB, PDT, PSOL, PV, enfim. Por que buscar Gelson Merizio? É a pergunta que se faz numa entrevista que tem que ser feita, deputada. Essa construção dessa coligação entre os partidos, desse campo democrático, ele foi construído em nível nacional com o presidente Lula. Gelson Merizio não era do nosso partido em 18, não votou no presidente Lula, não votou no PT, mas ele entendeu dessa forma respeitosa de fazer política, de se abraçar essa liderança política, e ele mesmo fala, ele não era PT, ele nunca votou no presidente Lula. Então ele votou pela primeira vez em 2022, numa conversa que ele esteve, olho no olho, assim como eu estou conversando contigo. E daí ele percebeu que eles tinham os mesmos ideais, que era trabalhar para o povo brasileiro, para o povo catarinense. E ele se somou para uma outra organização partidária, uma outra agremiação partidária, e ele veio se somar para ser o nosso candidato a governador. Ele que já foi presidente da Assembleia Legislativa, teve vários mandatos, ele que foi candidato a governador do estado de Santa Catarina em 2018, por uma outra sigla partidária, e daí nessa conversa entre amigos, né, entre fazer a boa defesa da política, ele se filiou ao PSB, e o presidente Lula pediu para ele ser o nosso candidato ao governo aqui, porque ele também dialoga com outras, que a gente diz, outras figuras importantes, outras lideranças importantes do estado de Santa Catarina, e ele indo para o segundo turno, e irá para o segundo turno, ele pode agregar outras personalidades que apoiam a candidatura dele. Agora, o que passa para nós nessa eleição, ainda que está começando, essa eleição oficial começa 16 de agosto, é que o Merizio tem uma função, uma missão. Não é ganhar a eleição, digamos assim, é para projetar cada vez mais o nome do presidente Lula, que já tem os seus 25%, 27% em Santa Catarina. Merizio, nas últimas pesquisas, está com 8%. Isso agrada muito Jorginho e desagrada João Rodrigues, que é os dois de direita e tal, e ali aquela briga a gente já sabe. A tendência é crescer. O que eu não entendo é como é que numa pesquisa o Lula tem 25% e o Merizio com 8%. É a falta de tempo, ainda não mostrou sua proposta, o PT ainda não pegou junto, o PT não aceitou. Como é que está esse negócio internamente? Olha, veja bem, a campanha não começou ainda. A campanha vai começar em 16 de agosto. Então não tem aí essa visibilidade e o Merizio passou um período fora. Mas existe essa fala de aumentar o coeficiente de voto do presidente Lula em Santa Catarina? Existe a fala de aumentar o coeficiente de voto e existe também a fala que nós vamos para o segundo turno. Acreditamos nisso. Se não tivesse essa fala, não teria candidato, né, deputado? Com certeza. Quando foi as eleições do Lula em 2002, quando ganhou a primeira vez, nós também não tínhamos a dimensão dessa grandiosidade dele ganhar a presidência da República. E governou maravilhosamente 2 mandatos e o terceiro está sendo um sucesso também. Vai ser tetra. Agora, o Merizio, quando começar a propaganda eleitoral, mostrar o plano de governo para o estado de Santa Catarina, certamente esse percentual
vai igualar. Vai dar tempo? A senhora acha que dá tempo? 60 dias, 40 dias, para mostrar ao povo catarinense esta mudança? O pessoal Para só alguns. viu uma pessoa até agora. O João Rodrigues, que era prefeito de Chapecó, que estava na mídia. E Jorginho Melo, o que ele mais fez em Santa Catarina, tu has de concordar comigo, foi propaganda, porque obra não vi nenhuma relevante nestes 3 anos do governador Jorginho. A partir do momento que ficar igualitário o tempo de debates, de propaganda na televisão, certamente o povo de Santa Catarina vai optar pelo Gelson Merizio. Eu quero ser insistente, dá tempo de fazer de mostrar essa mudança. Porque é uma mudança. Porque até agora tem que acompanhar a política para entender a mudança. Sim. Porque é uma estratégia. Quem fala de política como o Lula foi lá buscar Zé Alencar, como o Lula foi buscar o Alckmin, aí Santa Catarina ele quis fazer uma mudança também. E no mesmo ritmo que ele vinha. E onde ele põe a mão, e onde ele põe a mão vai dar certo. Vai. Primeiro, Dura, porque nós nunca tivemos tantos partidos coligados. Sempre quando a gente A esquerda sempre tinha umas coisas de divisão. Divisão. Né? Inclusive, nas últimas, com o 10º candidato, nós tivemos sozinho. Era o PT e o vice era do PT. Agora se somam o PDT, o PSB, o PSOL. Até o PSOL não estava com a gente. Então, agora a gente aglutinou vários partidos políticos. Falando de Décio Lima, em 2018, Décio Lima foi candidato a governo, foi para o segundo turno, sabe? E em 2022 foi ao Senado. Foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno, né? Sozinho ali. Foi em 2022. 22, tá certo. Então tá. Então é isso mesmo, a gente tem que fazer acreditar. Eu lembro muito bem, em 2018, acho que Lédio Rosa de Andrade. Isso mesmo. Saudoso Lédio Rosa de Andrade, meu grande amigo. Assim a gente termina mais um bloco, entrando para o 4º e último bloco, conversando hoje com a deputada, tem um título, cidadã tubaronense, Ana Paula. Eu gosto de frisar isso, porque muita gente depois me pega, manda um recado, Dura, aqui vai entrar PT, aqui entra Partido Comunista, aqui entra bolsonarista, aqui vai entrar centro, esquerda, extrema, aqui entra, se tem o que falar, vai entrar aqui comigo frente a frente no Linha de Fogo. A gente não fecha a porta para ninguém. Agora, conclusão final, você que decide, você que tem o voto, você que faz esse país mais democrático que ele é. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo aqui com a deputada federal Ana Paula de Lima, do Partido dos Trabalhadores. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, 4º e último bloco, conversando hoje, dando oportunidade, né, voz, vez, para todas as falas, né, no campo político aqui nessa eleição. Vai vir também aqui Maristela Francisco, né? Vai vir aqui conversar comigo também, frente a frente, porque precisamos também dar uma oportunidade para os nossos candidatos, né? A deputado estadual, deputado federal, a região sul principalmente, mas como a deputada Ana Paula Lima é tubaronense, então não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Qual é o principal debate, deputada, nas eleições de 2026? Santa Catarina e no Brasil. Como é que a senhora vê esse cenário? Bom, nós não podemos retroceder para tempos atrás com a questão do que vivemos no nosso país. Um país onde o ódio prevalecia, onde pessoas fechavam rodovias, onde famílias brigavam, amigos brigavam por causa da política. Nós precisamos pacificar o nosso país e o debate político, ele precisa acontecer, mas de uma forma muito respeitosa, inclusive com as divergências que possam acontecer na política. Eu espero isso. Agora, o que nós precisamos defender, sobretudo, e que isso também me motivou a ser candidata a deputada federal, é a democracia no nosso país e a soberania que está em jogo. Então, estas eleições para avaliar o Brasil que queremos. A senhora percebe como candidata a deputada hoje, como deputada federal,
não como candidato, uma ameaça à nossa democracia nessas eleições, nesses últimos 4 anos? Inclusive a soberania. Quando a gente vê um presidente americano vir dar pitaco aqui no Brasil, taxar os nossos produtos, como vem um presidente argentino que vem fazer dancinha aqui em São Paulo com o nosso adversário político, a gente já percebe de que lado que eles estão. Mas não estão fazendo a defesa do povo. O presidente Lula também, quando teve eleição na Argentina, ele também interferiu lá, foi lá também pessoalmente. Eu li ontem na Folha de São Paulo sobre isso. Mas nenhuma forma forma... É a forma de fazer, é isso? Isso, mas nenhuma forma... Foi muito mal diplomaticamente. Isso aí. Não falar mal de um presidente que está no governo. Concordo. Não é? Porque nós temos relações com o povo argentino. Inclusive, uma deputada argentina encaminhou uma carta para o presidente Lula, lamentando a situação de um presidente argentino que veio no Brasil para não manter as relações diplomáticas. Porque quem ganhar a eleição vai ter que conversar com todos os representantes de vários países. Uhum. Então, isso aí denigre muito a nossa maturidade política. A gente acha que está maduro para continuar num processo pensando em democracia, pensando em liberdade e tudo mais, e de repente a gente se vê com essas coisas, essas intromissões que nos leva, confunde, né? E olha que o povo argentino está sofrendo. Quando há ali uma ação do governo para acabar com as férias dos trabalhadores, para os trabalhadores trabalharem 12 horas por dia e ver que o povo argentino está passando necessidade pela falta de emprego, pela falta de alimentação, que estão na fila inclusive para buscar alimentos, nós não queremos mais isso para o Brasil. O Brasil já saiu do mapa da fome nesses 3 anos do governo do presidente Lula. É só pesquisar, né? Porque as reformas que houveram lá não foi uma reforma para a classe mais baixa ou o povo de um modo geral, foi para cima e muito para cima. Esse é o olhar da pesquisa. Tem que saber quando vai se falar de um assunto como esse, né? Mudou a Argentina, mudou nada, né? Mudou para pior. Mudou para muito pior. É bem isso. Eu estou concordando mesmo, tá? Eu quero dizer que estou concordando mesmo, né? Porque não adianta. O Congresso Nacional, o nosso Congresso Nacional, hoje ele dificulta muito essas reformas sociais que é a proposta. Mas aprovamos, apesar de termos apenas 68 deputados do Partido dos Trabalhadores, essa boa articulação política entre o governo do presidente Lula e os parlamentares, nós aprovamos, por exemplo, a reforma tributária, que há 30 anos estava sendo debatida no Congresso Nacional, o povo pagar imposto em cima de imposto, e agora nós sabemos que isso vai acontecer de uma forma escalonada a partir do ano que vem, inclusive incentivando a nossa indústria nacional. Quando a gente aprova, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e escalonado para quem ganha até 7.350, foi um debate que a gente fez no Congresso Nacional e que é realidade já a partir deste ano. Quando a gente votou na Câmara Federal, ao fim da escala 6x1, e que foi uma votação esplêndida de 470 congressistas, foi uma ação positiva de construções políticas respeitosas, com muito diálogo. Então, apesar de termos divergências políticas, nós aprovamos projetos de extrema importância para os caminhoneiros, para a nossa indústria, para o agro, para o micro e pequeno empresário. Foram tudo projetos que foram debatidos e aprovados e sancionados pelo governo do presidente Lula. Rapidinha perguntinha de resposta de segundos e pergunta de 1 minuto. Um líder político para a senhora? O presidente Lula, o maior líder político aí do planeta. Em Santa Catarina? Décio Lima, né? Décio Lima? Certamente. E que não fosse, né, deputada? Uma prioridade para Santa Catarina, a senhora como deputada federal, qual é o olhar que a senhora tem? Qual é a prioridade para Santa Catarina? Uma delas é a habitação, pela que a gente está ouvindo pelo nosso povo, habitação, programas como Minha Casa Minha Vida. Essas são as prioridades hoje para uma faixa etária da nossa população. Morro dos Cavalos, deputado. O Sul precisa tanto. A infraestrutura também é debate, mas nós tiramos, o governo federal, 5 prioridades de obras inacabadas, a 470, a 280, a 163,
A 285, você não falou da 285? Ah, a Serra linda da Rocinha, serra. linda serra, concluída serra. agora. Mais de 40 anos. E aí a pra 282 com duplicação. O Morro dos Cavalos está numa concessão por uma empresa que é responsável por essa rodovia, mas o projeto já está pronto e a gente começa a resolver essa situação. Deputado, que ninguém nos ouça. Um dia a gente chega à região norte do estado. Com certeza, seremos uma... Mas veja, quem é que terminou a BR-101? Não, sim. Quem é que fez a ponte de Laguna? Mesmo tem com que reconhecer ali agora, mas está tudo resolvido. Mas é uma ponte que precisa ter manutenção. Manutenção. Um defeito da política brasileira. Fala mal do adversário. O maior problema da Câmara Federal hoje, deputado? Esses debates que não levam a nada e não respeitam o ser humano. Um valor que nunca a senhora abriria mão. Da transparência no exercício da profissão. Lula em uma palavra. O maior líder da América, do mundo. Mas agora a senhora abriu bem a boca e disse com muita firmeza. Me inspira todo dia ele. É mesmo? Santa Catarina em uma palavra. Um estado maravilhoso. Blumenau. Linda. Agora, linda, mas podemos falar aqui, tá com probleminhas sérios lá de administração anteriores, né? Problema sério. Tudo junto, o GAECO tá lá, né? Olha, o GAECO é bom, ele existe. E vários municípios, Blumenau também. Uma grande decepção que a senhora teve na política até agora? Acho que não é? Coisa boa. Nem naquela de um voto. Nem naquela de um voto, que a senhora perdeu uma eleição. A eleição de Bolsonaro que causou muito mal para nós. O maior problema do Brasil hoje? Problema do Brasil. O Brasil não tem um problema, deputada? Sim, temos, e estamos resolvendo conforme for. O problema do Brasil hoje é a grande desigualdade que ainda persiste no nosso país. Qual pergunta a senhora esperava que eu fizesse e eu não fiz para a senhora hoje? Acho que tu fez todas, né? Deputada, assim a gente chega no final do mais um Linha de Fogo, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui, onde a senhora está fazendo essa caminhada aqui pela nossa região da Murel. Desejamos sucesso nessa novo desafio que se apresenta, que irá se apresentar no dia 4 de outubro, e não esquecendo nunca da nossa região sul, que é tão carente de lideranças comprometidas com o desenvolvimento acima de tudo. Muito obrigado e as suas considerações finais. Obrigada, Dura. Esqueci de falar, mas um grande problema no estado de Santa Catarina é o número de feminicídios e a violência contra a mulher, que é um tema que a gente tem que debater a todo momento, não somente com as mulheres, mas principalmente com os nossos gestores, para dar segurança às mulheres catarinenses. Muito feliz de estar aqui neste bate-papo, nesse pinga-fogo, nesse momento maravilhoso de divulgação desse teu programa, e que tu aqui a democracia é isso. Aqui tu abre a porta para quem quiser vir, para que os divergentes também possam colocar suas ideias, né, e seus compromissos com o Brasil e também com o nosso Estado. Muito obrigado. E muito feliz de ser cidadã aqui de Tubarão. Muito obrigado. Aumenta a responsabilidade. Muito obrigado. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje conversamos, temos um papo, com a deputada federal Ana Paula Lima, que está passando aqui pela cidade, pela região. Conto com você, conto com a sua audiência. Até o próximo programa. Muito obrigado pelo carinho.